Quantos aqui tiveram uma semana abençoada? Amém. Muitos aqui tiveram uma semana abençoada, mas acredito que muitos também tiveram uma semana com bastante dificuldades, com bastante lutas. E eu quero liberar sobre a vida de cada um que está aqui. Quero liberar vitória, quero liberar bênçãos e que o Senhor possa estar derramando sobre a vida de vocês cada dia mais bênçãos e felicidades. Aqui eu acho que todos já estão sabendo do evento que vai acontecer, se não eu estou agora avisando. E eu quero, antes de anunciar as programações, quero perguntar para vocês o que é santidade. Quantos aqui têm mais ou menos uma base, têm uma resposta? O que é santidade? Em 1 Pedro 1,5 diz o seguinte, para quem quiser abrir, vou esperar um pouquinho. Amém? Glória a Deus ou não? Enquanto vocês abrem, eu vou fazer uma oração, ok? Pai, quero colocar diante de Ti a vida de cada um que está aqui, a vida de cada um que se disponibilizou, que veio até aqui, que o Senhor possa estar sendo com cada um de nós, nos sustentando, dando sabedoria e entendimento da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, ouvidos, mente, para que tudo aquilo que for falado venha ser ministrado nos nossos corações, Pai. Quero colocar diante de Ti a vida de cada um que está aqui, do próximo ministrante, que o Senhor possa estar sendo com ele, usando ela ou ele como instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Em 1 Pedro diz o seguinte: essas bênçãos são para vocês, por meio da fé, são guardadas pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada nos fins dos tempos. E o que nós entendemos com esse versículo, com a primeira parte desse versículo? Eu faço pergunta porque é assim que eu ministro na minha célula, só que cada um responde, aqui não tem como todo mundo responder, então eu vou responder. Mas fica aí a pergunta, cada um responde na mente para vocês, ok? É revelado que nós podemos observar que a santidade para os cristãos não significa uma pessoa, ser santo não significa aquela pessoa que vai ministrar ou aquela pessoa que está indo aos cultos todos os sábados ou domingos. Para os cristãos significa que não seguir os maus caminhos deste mundo. Então, é ser separado. Nós somos separados. Para os cristãos, a santidade, ser santo, é não seguir os maus caminhos deste mundo. E não é apenas eu sou santo ou eu sou santificado porque eu estou aqui em cima falando com vocês. Eu sou santificado pelo sangue do Cordeiro. É por esse motivo que eu sou santificada. E aqui no final do versículo, do mesmo versículo, fala o seguinte: podemos observar... Não, peraí. Fala o seguinte: assim como Deus que os chamou, eu não sei como é que está aqui, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta. Esse versículo aí está errado. Desculpa, gente, é 1,15. Eu vou ler
aqui porque já colocaram aqui. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Nesse versículo, nós podemos observar que é para nós sermos santos em tudo o que fizermos. Ser santo para um cristão é não seguir os maus caminhos deste mundo, como eu disse. E na última parte desse versículo fala ali, assim como Deus que os chamou é santo. Por que Deus é santo? Podemos observar que a santidade de Deus é da natureza de Deus. Não é um atributo pela qual é um atributo que ele tem. Aquilo é da natureza dele. Então ele tem toda a autoridade para chamar a gente para ser santo, para ser separado como ele. Ele é separado, ele não segue. Jesus veio ao mundo e não seguiu os maus caminhos Ele foi tentado, mas ele não seguiu os maus caminhos, ele não pecou, não caiu, e nós somos chamados para isso. E esse vai ser o tema do nosso encontro Detox, que vou começar a fazer os anúncios agora. Primeiro eu quero avisar sobre o Realce, que vai ter amanhã para todos os líderes e supervisores. É amanhã às 19h30. E eu quero pedir para colocarem o vídeo do Detox. Então, gente, essa foi uma breve introdução de como foi o nosso acampamento, encontro anterior, e acredito que esse vai ser muito mais abençoado. E as inscrições já estão abertas, vai ser entregue nas portas no final do culto. Lembretes importantes. O encontro vai acontecer no dia 14 e 15 de novembro, e a faixa etária que pode participar do retiro é acima dos 16 anos. E assim, pessoal, acha que o encontro Detox é para os jovens, mas não, é para você que sentiu no coração de ir no encontro. Para você que quer aprofundar e conhecer, e ter mais conhecimento e ser abençoado sobre o tema. E assim, eu vejo aqui algumas cabecinhas brancas. Ali a gente tem meu pai, que não está quase com a cabecinha branca, o Wagner, que pode ir, que vai ser uma bênção, animados.
Então, quero convidar todos vocês a participar do retiro, todos aqueles que sentirem no coração a participar do retiro. E é acima dos 16 anos. Aqueles que forem menor de idade precisa de levar autorização assinada pelos pais, ok? Vai estar sendo sendo entregue nas portas a ficha de inscrição. As inscrições estão sendo realizadas através do preenchimento da ficha, com a equipe responsável que vai estar sendo entregue no final do culto, todos os cultos até o dia 14. É necessário levar colchão, cobertas e itens pessoais. Itens pessoais não envolve celular, joias e nenhum tipo de eletrônico, porque vamos estar lá para ser abençoados pela palavra de Deus e não para ficar conectados em redes sociais. Então, quero convidar todos vocês a fazer as inscrições e a participar do retiro. Amém? Segunda preletora, por favor. Vamos estender as mãos para orar por ela, Pai? Pai, quero colocar diante de Ti a Tua serva, que o Senhor possa estar ministrando os nossos corações, usando ela como instrumento em Tuas mãos, Pai. Derrama da Tua sabedoria, do Teu entendimento, que o Senhor possa estar usando ela para passar o que o Senhor quer que nós entendemos, para passar o que o Senhor quer que nós venhamos estar, que o Senhor quer que nós recebemos, Pai. Que o Senhor possa estar derramando da Tua unção, das Tuas bênçãos, felicidade sobre a vida dela, sobre a família dela, que o Senhor possa estar honrando, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que honra receber a oração sua. Amém. Gente do céu, o que eu faço com isso aqui? Isso é um perigo aqui comigo. Deus do céu. Olha aí, ó, já quase derrubei. Boa noite, pessoal. Então, a minha espacialidade não é boa. Para quem já me conhece, já sabe. Bater aqui é água no chão. Deixa eu ver aqui o povo. É uma honra receber a oração dela e vocês vão ver por quê. Nós vamos soltar um vídeo de uma conferência que eu fui, rapidinho. Ok. Então, eu fui nessa conferência, dia 6 a 9, agora de outubro, em São Paulo. E já vou falando para aqueles que vão falar para mim, por que você não me chamou? Foi de última hora, foi naquela semana mesmo que eu fiquei sabendo, já fui atrás das passagens, e muito rápido. E assim, tinha uma razão de ser. Então, foi essa aí, ó, a conferência. E eu quero fazer um breve relatório
sobre ela, Conferência Voz dos Apóstolos. E por que o relatório? Porque nós vemos isso, irmãos, na Bíblia toda, falando sobre relatórios. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque às vezes a gente faz os relatórios da célula, né, da rede, e às vezes tem pessoas que não gostam muito de fazer, mas relatório é bíblico, é bíblico. Eu fiz questão de colocar aí um relatório que está lá no começo da Bíblia, lá quando Moisés enviou os espias para ver a terra de Canaã, como que ela era e tal, e está aí, ó. Eles vieram e trouxeram um relatório, e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o seu fruto. O povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitavam na terra, os heteus, jebuseus, amorreus, e eles foram relatando. A gente vê isso lá em Números 13, do 25 ao 29, eles dando o relatório do que eles tinham visto. Não vai longe, a gente pega, coloquei aí também Números ali, ó, Atos 13, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 8 e capítulo 20. A gente acha ali Paulo dando o relatório das viagens missionárias dele, aonde ele ia, o que aconteceu, e ele contava tudo. Então, é importante nós relatarmos acerca das coisas do Senhor quando a gente viaja, quando a gente vai num congresso, inclusive nas células. Algumas pessoas às vezes perguntam: por que os relatórios da célula? Porque através dos relatórios, os irmãos que estão mais na administração, eles vão ver ali a saúde da célula, como que está a saúde da igreja, e o que eles podem fazer, o que eles podem proporcionar para melhorar tudo isso. Então, relatório é algo importante. É trabalhoso? Sim, mas o que não dá trabalho, irmãos? Né? É trabalhoso, mas é importante, é necessário. Então, vai aqui um pequeno, mas mínimo relato dessa conferência, porque foram 4 dias, tinha adoração pela manhã, tipo 1 hora de louvor e adoração, e já no louvor e na adoração, eu falo louvor e adoração porque uma coisa é louvor, outra coisa é adoração. Existe uma forma de adorar através do louvor, e existe louvor sem adoração, mas ali não, ali era uma adoração através do louvor, e ali mesmo a gente já era ministrado, 1 hora de adoração, e a gente não via o tempo passar. Aí terminava a adoração, e como americanos que são, enfim, o horário era rígido, terminava a adoração, começava a pregação. Terminava a pregação, dava um tempinho para a gente ir no banheiro, tomar uma aguinha, mais 1 hora de adoração. Terminou a adoração, mais uma pregação. Aí íamos para o almoço, isso na parte da manhã. Íamos para o almoço, comíamos ali, deitava pelo chão mesmo, um lugar gigante. Eu acho que cabia ali umas 3.000 pessoas só naquele lugar onde a gente estava, mas tinha mezanino, enfim. E a gente deitava por ali para descansar um pouquinho, e da tarde para a noite, mais 2 ministrações, com mais 2 adorações. Gente, era o tempo todo. Saímos de lá, era 11 horas, meia-noite, né? E foi assim. Então, como que eu orei e falei: Espírito Santo, o que levar para a igreja? Né? Para muitas ministrações. Então, qual seria a palavra assim de significativo, né? Que tivesse um significativo do primeiro momento aqui para a igreja. Então, é a síntese da síntese da síntese. E tudo assim começa nessa síntese, que é porque eu fui parar lá. Como eu falei para vocês, eu não estava sabendo disso. Mas, quando começou a pandemia, eu creio aqui que não só eu, mas um monte de gente, né, um monte de irmãos, foram diante do Senhor, buscar do Senhor o que estava acontecendo, pegou todo mundo de surpresa. E aí,
veio a solicitação para eu ministrar. Imagina ministrar no começo de uma pandemia, onde a gente não sabia para onde estava saindo o tiro. Então, eu fui buscar do Senhor, Senhor, o que está acontecendo? E perdida como todo mundo estava ali no início, acho que era abril, sobre o que eu levo para a sua igreja. E até ontem eu estava falando, né, que eu não tenho dificuldade de pregar para ímpios, para pessoas que não conhecem Jesus, eu não tenho dificuldade não, irmãos. Mas para a igreja do Senhor eu tenho dificuldade, porque o pai é ciumento. Como que eu venho aqui falar um negócio que não foi que Deus mandou? E aí? Eu vou ter com ele. Então, nós não somos filhos de chocadeira, não. Nós temos pai, né? Nós somos de uma tribo, nós pertencemos a um Deus, e é um Deus que tem ciúmes, que zela pelo seu povo. Então, aí está o meu temor. E eu fui diante dele, foi quando ele me deu a palavra, né? Eu fui, Senhor, sobre o que o Senhor pregava, o que o Senhor mais pregou? Vinha assim, prega o que Jesus pregava e está tudo certo, Beth. E foi quando o Senhor me deu a ministração, a pregação de Jesus. Eu vou repetir o que Jesus pregava. Depois, um mês e pouquinho depois, me pediram para pregar novamente, e a gente estava perdendo pessoas, lembram? Perdendo muita gente, era muita coisa acontecendo. E eu estava de novo no quarto ali com o Senhor, Senhor, o que falar? O que o Senhor tem a nos dizer nesse tempo? O que o Senhor quer nos falar? O que fazer? E foi quando saiu a ministração, e agora, Senhor, o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Porque quando veio essa conferência, estava eu novamente no quarto, diante do... E quando eu falo vou no quarto, irmãos, passa ali tempo, tá? E o Senhor não vai respondendo assim. Acontece, às vezes a gente está na rua, Deus pode falar, a gente dirigindo o carro. Mas eu estava buscando o Senhor. A pandemia está acabando, o Senhor está passando. E muitas coisas mudaram. Irmãos, o que era para mudar em 2025, mudou em 6 meses. Tantas novidades. Eu não sei vocês, mas eu fiquei de boca aberta. Nós que trabalhamos como líderes aqui, ó, pais líderes, né? Pais são líderes, o pai e a mãe são líderes. Psicólogos, educadores que trabalham com pessoas, tendo que orientar, aconselhar, e não está sendo fácil, irmãos. Muitas coisas acontecendo que a gente não sabe nem direito como falar certos temas, certas situações que estão vindo nas escolas acontecendo, com diretores de escola pedindo socorro, o que a gente faz, como é que a gente fala isso, como é que fala aquilo. Quando a gente podia imaginar que teríamos consulta médica online? Tão rápido, agora? Né? Então, assim, há um ano atrás, psicólogo não podia atender online. Hoje, o psicólogo que não estiver atendendo online, ele está sem clientela. Entenderam como foi rápido? Vocês sabem sobre o que eu estou falando. Muito rápido. Temas difíceis para a gente resolver, lidando com pessoas. Então, lá estava eu diante do Senhor de novo. Senhor, agora está acabando, esses novos tempos, tudo novo. O que a gente faz? O que o Senhor quer da sua igreja? Porque, queridos, o Senhor se move na terra. Deus se move na terra através da sua igreja. Nós somos o corpo vivo do Senhor. Como que o corpo vai sair para um lado e a cabeça para o outro? Não tem como. Então nós precisamos estar conectados com o Senhor para saber o que Ele quer de nós nesses tempos, no dia de hoje. Não podemos ser massa de manobra, entendeu? Vamos tudo numa direção só. Tá falando que é isso. Sai uma live lá e que fala que é tudo para ir para cá e vai todo mundo para cá. Não, agora é todo mundo para cá. Não, queridos, nós temos um Deus que fala para o povo, mas também é um Deus pessoal. Se eu perguntar para você hoje, o que Deus falou para você hoje, você poderia dizer para o seu colega aí do lado, para o seu irmãozinho, o que Deus falou para você hoje? Você saberia dizer? Você sabe dizer? O que o Senhor falou para você hoje? Eu não sei. Mas e o que seu marido, seu filho, seu colega falou? Talvez você saiba. Entende do que eu estou falando? Eu estou falando de intimidade.
que nós não servimos a uma religião, nós servimos a um Deus vivo. Por que vocês acham que há tanta perseguição com o nome de Jesus? Porque esse nosso Deus está vivo, e Ele fala, Ele se comunica, Ele se relaciona. Então, por isso vem a perseguição. Vocês acham que vão perseguir alguém morto? Não tem perseguição para Deus morto. Deus morto. Não tem. Mas a perseguição vem para Jesus e para aqueles que estão no Senhor, em Jesus, porque Ele está vivo. Ele continua operando no meio do seu povo. Ele continua operando no mundo. Então, nós precisamos estar conectados com o Senhor. Ouvimos os nossos mestres, os nossos líderes, obedecemos, nos sujeitamos, mas precisamos estar conectados com o Senhor, porque, aliás, é nessa conexão com Deus que Ele vai nos direcionar o que nós devemos orar pela nossa liderança, por aqueles que nós estamos submissos. Então, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus, e é ali conectados com o Senhor que Ele nos direciona. E foi nessa situação que, de repente, minha filha entra e fala para mim que vai nessa conferência. Eu não liguei muito, não olhei. Quando eu olhei, que eu falei, voz dos apóstolos, veio algo assim, o Senhor vai te responder lá. Aí eu fui atrás, falei, Deus tem misericórdia, comprar passagem em cima da hora, esse trem vai sair caro, né? Mas eu sei que o Senhor vai falar alguma coisa lá. São homens de Deus. Esses são homens, são conferencistas, queridos, que fazem cruzadas no mundo todo. O que eu vi lá muita cura, que nunca mais eu tinha visto. Aliás, eu nunca tinha visto tanta cura na minha vida. Eu até apelidei o velhinho, esse Randy Clark, esse primeiro, é o responsável, acho que, pelo evento. Muitos anos que eles fazem conferências cruzadas no mundo todo. E eu apelidei ele de caçador de Deus e o curador metaleiro. Deixa ele saber disso, né? Por quê? Primeiro, curador metaleiro, porque eu nunca tinha visto tanta cura com um negócio de pinos. Então, eu tinha uma pessoa sentada, 2 fileiras assim de mim, estava ali, diante de mim, assim, ó, 2 fileiras desse jeito, o púlpito aqui, e esse homem não podia mexer o pé assim, ó, ele não podia fazer isso, porque tinha pinos ali, ele tinha caído de moto, se arrebentado todo, então tinha pinos ali entre o pé e a perna, então ele andava assim, entendeu? Porque não dobrava o pé nem para um lado nem para o outro. E aí, o pastor orou lá, pastor não, porque ele não se intitula pastor, o irmão orou lá, orou não, irmãos, ele prega, ele nem ora, ele chega pregando, falando, brincando, e Deus vai operando. E aí ele falou assim, ei, nós estamos falando aqui, ó, quem aí teve acidente de moto e tem uns pinos aí na perna e tal? Aí uma meia dúzia levantou lá a mão, e aí ele continuou pregando, e daí a pouco ele falou assim, dá uma olhadinha para ver, vocês que estão com os pinos aí, se o Senhor não curou, não tirou os pinos, alguma coisa assim, que eu nem estava prestando atenção direito nisso. Eu não sabia que o babado era assim, eu estava acostumado com o negócio, aquela oração poderosa e Deus operando. E eu fiquei esperando a oração poderosa e não foi assim. E aí lá sobe, aí o outro gritou de lá e lá veio o que estava na minha frente com a caravana dele todo lá, acho que deveria ser um pastor, e subiu, irmãos, e o pé mexia assim, ó, de um lado do outro. E aí o outro também, o outro tinha pino aqui, ó, também, porque se quebrou. E aí os pinos sumiram daqui, procura esses pinos e cadê os pinos? Então, sim, foi cura de pessoas levantando em cadeira de rodas. Mas eu achei interessante os pinos, tá, irmãos? Porque as outras coisas a gente já tinha visto, mas dessa não. Então, assim, foram muitas curas. Teve noite lá, tremenda. E parecia que eu não estava precisando de ver isso, né? Mas eu estava precisando, eu não sabia que estava. E aquilo respondeu alguns questionamentos meus. Irmãos, a gente que trabalha em consultório, ninguém procura a gente porque está tudo bem.
Então, nós trabalhamos nessa época com muitas perdas. Então, se você teve uma perda na sua família, o outro teve uma perda, e de repente, para trabalhar essas perdas, né, para elaborar esse luto, procura o psicólogo. E então é um procurando psicólogo, o outro procurando, com perdas. Então a gente trabalha com perdas o dia todo. Nessa pandemia eu trabalhei com muitas perdas, famílias foram dizimadas. E isso, queira ou não, vai afetando a gente, né? Então, ver o Deus operando daquela forma, meu Deus, sem auê, foi tremendo para mim, me fortaleceu muito. Mas assim, fui lá então, né, buscar essa palavra de Deus, e eu já poderia vir embora na primeira noite, se fosse em busca da palavra, porque o Senhor deu naquela primeira noite a palavra. Só que essa palavra se confirmou todos os dias. Essa palavra se confirmou todos os dias. Que palavra? A palavra que eu fui buscar para o Senhor, com o Senhor, para esses tempos que nós estamos vivendo e vamos viver, né? O que fazer, Senhor, agora? Qual é a direção a tomar? O que o Senhor nos orienta? Como devemos nos mover? O que fazer? E, assim, muitos, eu estava preparando isso aqui, e veio assim, muitos não vão gostar. E aí, se você não gostar, busca de Deus. Faz como eu estou falando, conecta com o Senhor e o Senhor vai te direcionar. Muitos vão falar assim, estou no caminho certo, é isso aí. E outros, está tudo bem, para mim tanto faz, para lá ou para cá, né? Mas enfim, o que o Senhor tem para nós é isso aqui. Não está passando. É para cá que eu aponto? Para onde eu aponto, gente? Acho que não está passando, queridos. Será que eles estão ouvindo lá dentro da casinha? Eu acabei de questionar para eles, eu falei, como é que vocês ouvem a gente com essa porta fechada, né? E eles deram risada. Então, não está passando. Mas tá. O que o Senhor tem para nós é algo novo. Precisamos discernir os tempos e nos abrir para o novo de Deus. E para você pode não parecer nada isso, mas para mim é muito. Esses tempos atrás, há uns anos atrás, o meu pai na fé me deu uma Bíblia com a linguagem de hoje, falou assim, a sua Bíblia tem uma linguagem muito arcaica, e me deu uma Bíblia com a linguagem de novo. E aí eu tenho uma pessoa que sempre me lembra disso, irmã, você está arcaica. Ela estava junto, né? E depois que eu ouvi o que eles falaram várias vezes, eu começou a melhorar isso para mim, sabe? Entender melhor o que estava acontecendo, né? E entender algumas coisas. Deu certo lá, irmão? 5 minutos? Tá, eu vou voltar aqui, ó. Esses generais de Deus, o que eu quero falar sobre isso? Esse velhinho que eu falei para vocês, o Randy Clark, é um velhinho. Esse irmão, e eu chamo ele de caçador de Deus, porque ele estuda todos os movimentos que acontecem, todos os movimentos em Deus que acontecem no mundo. A partir da conversão dele, ele começou a estudar. O doutorado dele é em cima disso. Então, surgiu o movimento batalha espiritual. Ele ia procurando, estudando, até chegar no irmão, onde tudo tinha começado. Ele ia lá na Espanha, e marcava uma audiência com esse irmão, e ficava lá uma semana reunindo e entendendo o que estava acontecendo. Todos os movimentos. A partir da conversão dele, ele começou a estudar esses movimentos, os avivamentos que aconteciam no mundo. Ele ia buscar a origem de tudo, né? E Deus o usando muito com curas.
Ele é o velhinho que orava, que nem orava direito. Quando ele entrava, as curas já iam acontecendo. E esses 2 livros que estão aparecendo aí, ó, Generais de Deus e Generais de Oração, é uma série de livros, são vários livros, Generais de Deus e Generais de Oração, que nós, inclusive usamos na teologia, no curso de avivamento, que nós estudamos sobre princípios de avivamento. É um dos livros que nós usamos. E aonde que o Randy Clark entra nessa? Essas são histórias desses homens de Deus que o Senhor usou para avivar cidades, locais, enfim, uma geração. Conta a história deles, né, que transformaram a sociedade. E agora saiu o livro desses generais de Deus com o Billy Graham, que faleceu agora, em fevereiro de 2018. Já saiu o livro Generais de Deus, com todas essas pessoas, e mais o Billy Graham, contando a história do Billy Graham. Só que a novidade foi esse aqui, que saiu, é do mesmo autor. Esse aqui foi lançado lá, nessa conferência, Generais do Avivamento e da Palavra, que está aí embaixo. E o que ele traz? O Randy Clark, é esse velhinho aqui, que estava lá na conferência, e é o único que faz parte desse livro que ainda está vivo. O resto, tudo morto, tudo morreram. O Senhor já recolheu. E ele ainda está vivo. Por isso ele conta a história. E, para mim, assim, foi um presente de Deus, né? Eu não fiquei na fila para pegar o autógrafo dele, porque eu não ligo muito para essas coisas. Mas ele estava lá autografando, foi lá que foi lançado. Então, é uma sumidade essa criatura. Ele sabe muita coisa. Eu quero pegar a fita, não é fita. Vocês vão saber por que eu falei de fita agora, tá? Arcaica, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu trouxe a prova do que eu estou falando. Como é que eles vão passar isso? Porque ainda não falaram. Ele faz um resumo da história. E meus olhos brilharam, né? Eu não anotei nada, porque eu não tinha condições de anotar aquilo. Eu falei, não, preciso ver isso de novo. Enfim, se a gente conseguir, nós vamos trazer para a igreja. Tá, e a palavra-chave da conferência é essa: Deus tem algo novo, precisamos discernir os tempos e abrir para o novo de Deus. Agora, olha bem. Se ficarmos olhando para o passado, o que nós vamos perder? Pode ler, irmãos. Vamos perder o que o Espírito Santo de Deus te revele isso. Se nós ficarmos olhando para trás, para o passado, nós vamos perder o novo de Deus. Então, não dá tempo mais de ficar olhando o passado, reclamando mais, não vai dar, porque se nós ficarmos reclamando, querendo buscar esse passado, nós vamos perder o novo de Deus. E aí a gente traz o versículo, a passagem que o Senhor diz: ninguém põe remendo novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas vão se arrebentar, o vinho vai derramar e as vasilhas também vão se estragar, gente. Pelo contrário, põe o vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos vão se conservar. Pega essa. Então, aonde está o nosso desafio? Quem já viu? Tem alguém para apagar ali, para o pessoal ver melhor? Apagar a luz ali, para vocês verem melhor, para a gente falar aqui um pouquinho? É aqui também? Eu não estou deixando vocês ouvirem, é rapidinho. Não é não? Então, eu vou falar para vocês por que eu chamo fita, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo ali o Baby Boomers? O primeiro, Baby Boomers. 75, 65 anos. Essa é a geração do Baby Boomers, tá? 65, 75 anos. Essa geração X, está vendo a televisãozinha? É a geração
da televisão. Então, vamos pegar aí 65 para os 55, onde eu entro. É a geração boomers, é a geração da televisão, é a geração daquela televisão preto e branco, com a telinha desse jeito que está aí, redondinha. Quem aqui, irmãos? Quem aqui? Que se a gente quisesse um colorido, comprava um babado assim, que eu não sei como é que é o nome daquilo, uma tela que colocava na frente da televisão, colorida, irmãos. Vocês acreditam um trem desse? Via tudo da mesma cor, mas era colorido. Quem aqui era esse tempo aí que ia virar a antena lá fora? Para ver a sintonia, não era? Vocês não lembram, né, querido? Mas eu estou lembrando, nós somos do tempo da fita, amor. Entendeu? Tá? Então, quando apareceu a fita cassete, era chique quem tinha. Pega aí, ó, a geração X. Eu estou nela. Tá difícil sair, vocês não têm noção. Eu precisei ir em São Paulo para ouvir 4 dias seguidos sobre esse babado aqui, ó. Ô, minha filha, você sai daí, querida, porque senão você vai ser patrolada. Aí vem a geração do milênios. Olha, esse milênios é a geração do computador e do celular. Cadê os milênios? 42 anos até os 30, 25, 26. De 26 a 42, por aí, milênios. Cadê? Quantos milênios aqui? Vamos ver se a pesquisa está certa. 42, levanta a mão. 42, irmãos, eu preciso medir aqui a igreja. Vamos lá. Dos 42 até os 26. Levanta a mão. Vamos ver se a gente está com bastante milênios. Ô, Zô, o que você está levantando a mão, Zô? Ô, gente, olha aí. Dos 42 aos 26. Levanta a mão que eu quero ver uma pesquisa aqui, se está batendo. Tá. Então, é essa geração dos milênios. Né, doutora? A geração dos milênios. A geração do celular ainda tijolão. Não vem falar da gente da fita, não, porque tem a geração do celular de tijolão. É a geração do videogame. Não é? Os milênios. Não é a geração do videogame? Geração milênio, não é? Do videogame? Geração do... He-Man. He-Man. A nossa geração X lá, jovem guarda. Tem alguém aqui com mais de 50 anos de conversão, que não nasceu no Evangelho, com 50 anos de conversão? Senão você vai saber muito bem o que é jovem guarda. Olha lá, ó. Jovem guarda ali, tá? Então, essa geração milênios é a geração do computador. Aí vem a geração Z. Geração Z, 25 anos até os 13 anos. Até os 12, 13 anos. Cadê os 25 anos? Até os 13 anos. Pode levantar a mão ali. Deixa a tia ver. Essa é a geração Z, a geração digital. Já não é mais o celular, querida, é o digital, é o iPhone, amor. É o iPad. Entenderam? E agora vocês imaginam a gente nessa geração X aqui, com a fita cassete, que já era modernidade, com uma geração digital. Tudo aqui no digital, ó. E a geração alfa? Olha aquele japonesinho. Vocês viram como é que eles representaram a geração alfa? Um quebra-cabeça. O que vocês acham que diz isso? É a galerinha dos 10 anos para baixo, 11 anos, 12 anos, no máximo 12 anos para baixo. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. De quem? A nossa. Aí eu coloquei umas características aqui. Eu juntei os veteranos, o baby boomers e a geração X, que vai aí dos 75, 45, porque nós não vamos dar foco nelas, para a gente ver mais ou menos a característica dessas gerações juntos. Eram gerações,
são gerações dotadas de grande experiência. Então, a experiência está conosco, tá, queridos? Glória a Deus, a experiência está conosco. Valoriza o sacrifício, irmão. Vocês já viram aquilo que a gente fala assim para os filhos? O quê? Vocês não valorizam? Eu comprei a minha primeira bicicleta, eu tinha não sei quantos anos. Alguém aqui? A minha primeira bicicleta, meu pai não me deu, não. Eu tive que comprar e foi suado. E nem foi nova, foi usada. O meu primeiro relógio, eu comprei, não é assim? O meu primeiro relógio, e aí vai. É a geração do sacrifício, tudo era muito difícil. Eu fazia não sei quantos quilômetros a pé, para ir em tal lugar, né? Para a gente ir no cinema, não era, Zô? Subia num carro de boi, não era? Fala a verdade, Zô. Olha lá, ó. A gente ia no cinema assistir Mazzaropi. Ai, meu Deus, socorro. E era tudo assim, muito difícil. É uma geração que valoriza as empresas. Hoje a gente não tem mais isso, mas a gente não vestia camisa, a gente tinha o sangue da empresa correndo na veia, né? Então, eu trabalhei em tal empresa assim, não sei quantos anos. Isso para a gente é muito forte. Capacidade de desenvolver carreira. Pessoal compromissado. Esse pessoal aí é um pessoal muito compromissado. Então, a gente ouve eles falando assim, ó, gente, esse pessoal não tem responsabilidade, não leva nada a sério, sabe? Vocês já ouviram assim, os meninos aqui? Não é assim? Já ouviram isso? Ah, geração boomer, geração X, fala essas coisas, entendeu? E o foco sempre foi na prosperidade e estabilidade financeira, tá? Então, assim, tinha que trabalhar muito, muito, para ter estabilidade financeira, e ralado, e faz isso até hoje. E valorizam muito a família. Essa é a nossa geração, tá, gente? O pessoal da antena, da fita cassete, tá bom? Mas aí vem a geração Y, que é a geração milênios, onde a gente vai dar mais um foco. São as mentes abertas. Viu, meninos? As mentes abertas. São mais flexíveis às mudanças, atentas às novidades do mercado, apreciam o novo, são curiosos, competitivos, são empáticos, interagem bem com a tecnologia. E aí, esse ponto, eles representam 50% da força de trabalho no Brasil. Os milênios já estão com a mão na cabeça. 50%. Nos milênios. A gente tem que olhar para essa geração ou não tem, queridos? A gente tem que olhar para essa geração. A força está com eles. A força está com vocês. Milênios. Geração Z. Os de 25 a 12 anos. A primeira geração que nasceu num ambiente completamente digital. Os digitais, geração Z, de 25 anos para baixo, até os 12 anos, até os 13 anos, geração Z. A geração que não precisou fazer nenhum esforço, tipo assim, fazer curso de informática para entender de computador. Não, eles iam mexendo e eles vão mexendo e as coisas, eles vão sabendo. E eles estão balançando a cabeça, tá? Vocês estão sentados no olho para trás, estão fazendo assim. E aí eles falam assim para a gente, mãe, você não lê, mãe, lê, mãe. Lê quando você estiver mexendo. Não, filha, se eu mexer, eu posso apertar uma tecla e apagar tudo. Não, mãe, se a senhora não lê, a senhora não vai aprender. Alguma semelhança aí, gente? Você tem que ler. Vai, mãe, vai. Não, filha, se eu for, vai dar problema. Não, mãe, não vai. Ó. Eles acompanham de perto as inovações tecnológicas e amam consumi-las, tipo os aplicativos. É a geração aplicativo, vocês já viram? E tudo eles pedem pelos aplicativos, irmão. Tem aplicativo para tudo, gente. Gente, é assustador. Até para beber água. Gente, é aplicativo. Vocês não têm noção. Tudo tem aplicativo agora, tá? Não duvide que a geração Z encontra o aplicativo que você está precisando. Aliás, você nem pensa em que aplicativo. Eles vão falar, tem aplicativo para isso. Tá? São os hiperconectados. Aí eles vão para o banheiro, põem o celular lá na musiquinha e vai tomar banho. E aonde eles vão, está lá o celular, e aí eles estão aqui, e todo lugar. Quando ela falou que não vai ter celular no evento que vocês vão fazer, eu falei assim, sinceramente, ali vai ser entrega, tá?
Hoje eu creio que vai ser entregue. Por quê? Para eles não tem vida sem computador. Não tem vida sem celular. Não existe. Então, quando você fizer essa renúncia, que você deixar o seu celular para ir se encontrar com Deus, creia, tremendo, tá? Tremendo. São os hiperconectados. Práticos, realistas ao extremo, comunicativos, contestam muito, desconsideram totalmente os rótulos, tá? Não fazem distinção de pessoas, não gostam disso. De classes sociais, a identidade é fluida. Sabe o que é isso? Identidade fluida, nós precisamos cuidar, queridos. Porque tem uma identidade fluida, porque tem o mundinho deles, mas estão de olho no social. Então, são considerados guerreiros por justiça social. Os dos 25 anos até os 12 anos são os guerreiros da justiça social. Essa é a comunicação deles. Geração influencers. Quem conhece? Quem sabe o que é influencer aqui? Influencer, quem sabe? De verdade que eu vou perguntar. Quem sabe o que é influencer? Eu levei um susto, porque a precadora que estava falando sobre isso é americana, irmãos. E aí ela falou o seguinte, que o filho dela chegou lá e falando do influencer, não sei o quê, não sei o quê. Daí ela virou para ele e falou, filho, o que é influencer? Ele falou, mãe, como assim? Você não sabe o que é influencer? Mãe? Aí eu falei, não, eu também não estou tão assim, né? Americana, primeiro mundo. Irmãos, influencer é uma pessoa que trabalha como influenciador de redes sociais. É um influenciador digital. É uma pessoa que tem lá os seus 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 600 mil seguidores. 1 milhão de seguidores. Você já imaginou 1 milhão de seguidores? São os influencers. Eles influenciam a massa. E aí? O que eles comem, o que eles bebem, o que eles vestem, eles postam. E vende tudo. Será que tem influência? Tem influência, doutora? Tem influência? Tem influência? Tem influência? Tem influência? Tem influência? Ditam as regras. E a geração Z sabe do que eu estou falando, e os milênios também. Os milênios são os grandes influenciadores para a geração Z. Então, essa geração Z, o que nos chama a atenção é que ela quer ser ouvida, ela quer ser uma voz. Por quê? Porque como ela interage muito com isso aqui, quase não falam. E quase não são ouvidos, porque não falam. Então, nós precisamos interagir com eles mais. Como, Beth? Meu irmão, peça a graça de Deus. Porque nós precisamos ter essas criaturinhas. Ou precisamos participar do universo delas, de alguma forma, porque senão nós vamos perdê-las. Vivem em outro universo. Mas são os nossos filhos. São os nossos sobrinhos, são os nossos sucessores. O que é uma pessoa sem uma geração, sem seu sucessor? Como é vazio isso? Já imaginou a gente sem sucessão? Que vazio! Então, são os nossos sucessores, eles querem ser ouvidos. Então, quando eles falarem alguma coisa, a gente precisa prestar atenção. Eu falei para vocês que muitos não vão gostar disso. Eu sinto muito, querido, vai no quarto e pergunta para Deus esse babado. Porque também foi forte para mim. E eu nem falei da geração alfa. Não, deixa eu voltar aqui. Ô, gente, fala sério. Olha essas calças rasgadas. No meu tempo, geração X, geração boomers, no meu tempo, querido, se a calça rasgasse, não podia sair de casa. Imagina que você vai sair com a calça jeans rasgada, olha que linda. Geração Z. Coisa linda, olha lá. Queridos, o meu genro trabalha no banco e é líder, tem uma responsabilidade lá, enfim, é líder de equipe, trabalha com investimentos. Milênios.
Um dia eu olho para a calça do meu genro, eu disfarcei, né, gente? Mas, gente, só tinha rasgo. Era uma rasgura só. E eu olhei e falei, mas para que tanto rasgo, meu Pai eterno? Pensei. Né, para que tanto rasgo? Gente, essas calças rasgadas são caras, não são? Né, Karine? Então, é complicado para a gente. Calça rasgada para a gente, antigamente não podia vestir, agora tem que rasgar. Porque senão não está dentro do... Entendeu? Aí a gente fala, não. Menino, para que essa calça rasgada? Gente, é o universo deles. E a geração alfa? E a geração alfa? Os únicos legitimamente século 21. É dos 10 para baixo, tá, gente? 2010 para baixo ali. As crianças digitais, íntimos do iPad, do iPhone, a vida não existe em computadores, a geração que vai criar o que a gente nem imagina. É a geração robótica. Essa aí... Por isso quebra-cabeça, gente, eles falaram muito sobre isso. Nós não temos noção do que essa geração vai criar. Nós não temos noção. Estava falando lá, foram vários pregadores, todos eles falando a mesma coisa. Eles não conseguem imaginar a dimensão que vai. Tá? Esse é um desafio. A geração alfa são os filhos dos milênios. São os filhos dos milênios. Já imaginou? Né? A robótica na medicina. Que robótica na medicina? Eu não consigo nem imaginar. Está muito além disso. Então, a palavra é, se não abrirmos o coração para eles, se não pararmos para ouvi-los em amor, nós vamos perdê-los. E a palavra, a oração, que eles mencionaram o tempo todo, ore e peça para Deus, usa a minha vida para promovê-los. Por isso eu falei, que honra receber a oração de uma geração Z aqui na frente. Que honra. Porque nós precisamos promovê-los. Essa é outra palavra que eles deixaram bem claro lá. O Senhor está nos convocando para derramar mais sobre os novos. Não é sobre os novos, eu coloquei do jeito que eles colocaram, porque não é sobre, é nos mais novos. Não é sobre, é neles. Ou seja, precisamos estar conectados a eles, conectados em Deus e conectados à geração Z, aos milênios. Precisamos estar conectados neles. Irmãos, isso é sério. São os nossos sucessores. E parece que eu ouço o Senhor falando, e quem há de ir por nós? A geração influencer, lembra? Eles veem influenciadores que têm mais de 500 mil seguidores. 1 milhão de seguidores. Nós precisamos entrar nesse universo. E aí vem, que voz ouvir, né? Se nós não abrirmos para eles... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Preste atenção. Os princípios de Deus são eternos. São irrevogáveis. Isso aqui vai para todas as gerações. Amor é um valor eterno. Santidade, tema difícil, cadê ela? Que veio aqui falar. Tema difícil falar sobre santidade. Santidade é um valor eterno, não muda. A justiça de Deus não muda. É eterna. A verdade não muda. São valores eternos. Mas a forma como Deus se move para trazer isso, muda. Pensa aqui comigo. Minha cabeça fez uma viagem lá enquanto eles pregavam. Irmãos, Templo de Salomão. Deus delimitou como que era para ser feito, tudo certinho. Eram as melhores madeiras, revestido de ouro. Pensa no Templo de Salomão, era a casa de oração, onde Deus iria se manifestar ali, fazer curas ali, curar o povo, falar com o povo. O Templo de Salomão.
uma coisa magnífica, algo magnífico. E aquilo ali representava a grandeza do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus de todo poder, majestade, soberania, riqueza, honra e glória. Isso no Antigo Testamento. Passa um tempo, o Filho dele vem na terra, o Deus encarnado vem na terra, e como é que ele vem? Nasce aonde? Num coxo. No meio dos animais. E aí? Como que a gente explica isso? A gente critica o povo de Israel, mas eu acho que se eu estivesse lá, eu também não ia admitir que aquele ali era o Rei dos reis, Senhor dos senhores, nascendo no meio dos animais. E aí, irmãos? Deus não se move diferente? Por acaso Deus mudou porque Ele era um Deus que se manifestava no templo de Salomão e que, inclusive, Ele ditou como que era para ser feito? E não era qualquer um que ia fazer, Davi quis fazer, Ele falou não. E agora Ele nasce num coxo? Não é Deus de novidades? É Deus de novidade. Eis que tudo se faz novo. É o Deus do vinho novo. É o Deus da nova aliança. E se nós formos ver a forma dele se manifestar, irmãos, como que Deus vai manifestar o amor dele? Pode mudar a maneira, o amor é o mesmo. O Espírito é o mesmo, mas a forma como ele manifesta é diferente, irmãos. É diferente. O tempo todo ele se move de forma diferente. Eu falo que não dá para citar, não dá para a gente falar, dar sugestões para Deus de criatividade. Não dá. O nosso Deus é um Deus criativo. Então, nós precisamos estar conectados em Deus, porque senão nós não vamos ver o novo de Deus e vamos ficar criticando que nem o povo de Israel, achando que Deus não está se movendo ali. Lembra bem, os princípios são os mesmos. Santidade é santidade em qualquer lugar. Mas, irmãos, santidade com calça rasgada e não calça de tergal. Eu nunca usei uma calça rasgada, mas porque minhas meninas não estão aqui, porque senão eu já estava usando. Mas é santidade, santidade não está numa calça rasgada. Aí vai sair uma fumacinha, a gente não gosta, os boomers não gostam de fumacinha, tá, queridos? Os boomers têm dificuldade com luz apagada, amor. Mas a geração milênios, geração Z gosta do babado. Eles se movimentam diferentes. E como que nós vamos fazer? É um desafio ou não é? Vocês estão entendendo agora? Para uma geração e para outra. Então, a geração Z tem misericórdia de nós. Tem paciência, que nós estamos chegando lá. Entendeu? Nem que a gente tem que ir para São Paulo ouvir essas coisas. Apesar de que nós temos boomers aqui com a mente muito privilegiada, né, irmão? Tá certinho, você viu? Investindo nos novos. Mas não é tão simples assim. Por isso, precisamos estar conectados no Senhor, para a gente não perder o mover de Deus. Eu lembrei aqui, fiz questão de anotar, né? Que, quando a gente está estudando a vida dos avivalistas, John Wesley passou a maior parte do tempo dele em cima de um cavalo para levar a palavra de Deus. Já imaginou se fosse hoje? Hoje, o John Wesley de hoje, vamos lá, geração Z, geração milênios, o John Wesley hoje iria fazer como, doutor? Naquele tempo era de cavalo, e agora? Live? Live! Quantos seguidores? As lives emplacam quantas pessoas vendo de uma vez só? A Milênia ali falou, tem nem quantia. Olha lá, ó, ali, ó, geração Z ali, ó. Mas é a mesma verdade que está sendo dita, é a mesma palavra. Então, o Senhor está nos convocando para derramar nesses novos, tá, irmãos? Precisamos estar com eles. E eles vão errar. Sabia que vão errar? Vão errar, vão engasgar, vão tropeçar. E nós precisamos estar com eles.
tropeçando, caindo, levantando, errando. E não é a gente na frente e eles atrás, é eles na frente e a gente atrás. Vai, meu filho, vai, estou aqui, qualquer coisa eu estou aqui, qualquer coisa estou aqui, estou aqui, estou aqui. Não está saindo fumacinha, né? Mas é uma palavra simples, mas é para esses tempos, agora. É o nosso desafio. É o nosso desafio. Estarmos com eles, preparados para esse desafio. Eles vão se mover diferente. Eu fiquei pensando aqui no Summit, né, que a gente tem. O Summit. Você imaginou? Influencia a gente, e é uma ministração aqui, ó, online. É um vídeo. E influencia a gente, a forma da gente andar, da gente se mover, da gente... Está aqui, está acontecendo. Então, não adianta mais, não tem como. Nós precisamos estar com eles. Quando eu falei de geração, da identidade fluida, os geração Z são muito inseguros. Então, nós precisamos estar ali. Não tem identidade certa, eles precisam de pertencimento. Saber a quem vocês pertencem, a quem você pertence, qual é o seu povo, qual é a sua tribo. Não é tribo, né, que chama? Como é que chama, gente? Tribo deve ser a minha. Hã? Como é que chama? Vou falar tribo, tá vendo? É uma linguagem diferente. Então, a gente não tem que amaldiçoar essa geração, não. Pelo contrário, nós temos que abençoá-la. E eles comentaram muito sobre as vozes que nós estamos ouvindo. Como tem muito influencers, como nós estamos vendo muito vídeo, como estamos na geração da tecnologia, do digital, então nós precisamos cuidar com tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Por isso, precisamos estar conectados em Deus, querido. Cuidado, gastando muito tempo ouvindo muitas vozes. Precisamos nos definir a quem ouvir, e não vamos nos esquecer do que o Senhor falou. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Essa cultura, né, agora moderna, ela suga a gente para dentro delas. Não pensa que aqueles vídeos, aquela chamadinha, é fácil de você se livrar dela, não. Desliga o barulhinho que te chama atenção, porque senão você vai ficar preso naquilo ali. É uma cultura que nos puxa, nos traga, entendeu? Nós precisamos cuidar. Cuidar que uma mentira dita, muitas vezes, ela passa a ser verdade para a gente. Porque é um processo mental. Repete, 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 daqui a pouco você está acreditando naquilo ali. E não é aquilo que Deus está nos dizendo. Precisamos estar mais conectados com Deus. Cuidado em ser massa de manobra. Cuidado com muitas vozes. Cuidado. E como nós vamos discernir a voz do céu com o tempo? Como que nós vamos implantar o reino de Deus aqui se nós não discernirmos a voz mais do nosso rei? Porque um fala A, o outro vem e fala B, o outro vem e fala C, e eu já nem sei mais o que eu faço. Vai para dentro do quarto, intimidade com Deus, e Ele vai falar, e Ele vai te confirmar. Por isso que eu dei o testemunho aqui. Eu estava, meu Deus, o que fazer agora? Então, nós estamos falando aqui, estou falando, os líderes, a responsabilidade está sobre nós. E líderes são os pais. E líderes são os tios, que sobrinhos vêm pedir para a gente. Líderes são os líderes nas suas empresas, nas suas profissões. Muito sério. Precisamos estar conectados com o Senhor. Vamos ler essa passagem aqui, queridos, que isso aqui traz para a gente até um descanso, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não anda, nem se detém no caminho dos pecadores. Você passa pelo caminho deles, mas você não para. Nem se assenta na roda daqueles que se escarnece o Senhor. Nós vamos ouvir coisas escarnecedoras, mas nós não podemos fazer parte dela. Mas nós precisamos influenciá-las. Entenderam? Nós não nos assentamos ali, nós não paramos ali, mas devemos influenciá-la.
Antes nós temos o nosso prazer na lei do Senhor, e nela nós meditamos de vez em quando. De dia e de noite. Está aqui o recado. Qual foi a última vez que você meditou? E meditar, irmãos, não é ler. Meditar é comer, é perguntar, mas por que, Senhor, disso? E estudar mais a fundo, e vai para frente, e vai para trás, e você está ali diante de Deus, com aquele versículo. Me faz entender isso aqui. Um dia eu falei para Deus, Deus, como é que é esse negócio de astrólogo vir visitar o seu filho no nascimento? Por que foi? Os magos. Estudava as estrelas e tudo. Gente, não podia ser outro. Mas tinha que ser eles. Mas eles eram estudiosos. Tem gente estudando a vinda do Filho de Deus e nem é convertido. Mas estudando se converteu. Fiquei testemunho da Débora. É uma top aí, uma geração. Deve ser Z, né? É milênio? E estudando a história, se converteu. Então, pois antes será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto, em que tempo, irmãos? Tempo certo. Nós temos que estar com as raízes profundas, porque nós vamos dar o fruto no tempo dele. Porque ele vai falar, vai lá, Beth, faz isso. Vou lá e faço isso. Eu preciso saber onde é meu lugar. Qual é a vontade de Deus para a minha vida agora? Você sabe qual é a vontade de Deus? Qual é seu lugar agora, nesses tempos? Querido, cuidado. Você não vai poder pôr desculpa. Não sabia, agora você está ouvindo. Eu preciso saber, Senhor, aonde é o meu lugar agora? O que eu devo fazer? E aqueles que não sabem, assim, vão falar, não tenho noção. Vocês vão saber. Pois será como e cairão e vai prosperar. Nós já estamos concluindo. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nós vamos estudar a palavra, conectados com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos dirigir a fazer aquilo que nós devemos fazer no tempo que se chama hoje. Vamos estar meditando na palavra, juntamente com o Espírito Santo, para que nós possamos estar conectados com Ele e fazer aquilo que nós devemos fazer nesses tempos. Não é nem no passado, mas no passado era bom demais, agora já acabou, nós temos que olhar para frente. E, irmão, nós fizemos aqui, foi 21 dias, falando sobre isso aqui, somos profeta da nova aliança, e o Senhor testificou lá. Nós somos os profetas da nova aliança. Então, o que nós estamos profetizando sobre essa geração? Sobre a geração dos milênios, sobre a geração Z, sobre a geração alfa. Nós estamos profetizando o quê? Que essa geração não tem jeito? Que está tudo acabado? Que são irresponsáveis? Que são preguiçosos? Que não vai dar nada? Misericórdia. Nós precisamos estar com eles e quando olhar para eles, sorrir e profetizar bênção. Sabe, vai ser uma grande ministrante, eu não sei aonde você vai ministrar, nem como você vai ministrar, eu não sei como você vai falar de Jesus, mas você vai. Você vai, querida, porque você pertence a um povo escolhido, um povo amado. Precisamos passar esse pertencimento para os nossos. Os nossos olhos têm que brilhar quando nós olharmos para eles. Que o Senhor nos encha de amor mesmo. E falar para eles, olha como você... mas a insegurança... Querida, você vai errar. Eu estava falando para minha filha esse dia, ei, filha, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu dava aula, lá no curso de psicologia, eu falava para os alunos assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão querendo tirar 10 na prova? Vocês estão poderosos, né? Porque quem tem que saber aqui, sou eu que estou ensinando para vocês, vocês são alunos. Eles vão errar. Mas são alunos, estão aprendendo. Ou você aprendeu a andar de bicicleta sem cair? Boomers não aprendeu a andar de bicicleta sem cair. Geração X também não. Agora os milênios já ganharam bicicleta de pequenininho.
Já nem lembra quando aprenderam a andar, às vezes. Né? Geração Z não sabe o que é isso. Você fala assim, quando você aprendeu a andar de bicicleta, ele vai procurar, já nasceu andando de bicicletinha. É como andar de bicicleta. Então, não tem que ter crítica, tem que ter acolhimento. Os princípios são eternos, lembrado, pessoal? Os princípios são irrevogáveis, ok? Mas a forma como Deus se move é diferente. Precisamos estar preparados para o que vem aí. Porque senão nós vamos perdê-los para os grandes influencers, para os influenciadores digitais. Porque não é o nosso mundo, a gente não está conectado no celular, a gente não sabe nem mexer nesse trem direito. É eles que ensinam a gente. Então, nós somos os profetas. E, concluindo, fechando, precisamos, por isso que eu falei tanto da conexão. A gente está ouvindo muito falar sobre alinhamento. Alinhamento é tipo, está todo mundo na mesma direção. Uma linha reta. Eu creio, no meu caso, boomers, se eu não estiver conectada com Deus, eu não vou receber unção suficiente para derramar nos alfa. Então, só alinhada para mim é difícil, entende? Para mim, irmãos, eu sou mais difícil. Eu preciso de estar conectada. Então, é importante a conexão com o Senhor, ó. Ali dentro esse fio está conectado e dali sai som aqui, sai a coisinha aqui na tela e sai som ali. Eu sei que tem, ó, onde está a conexão. A energia passa. Então nós precisamos estar conectados com Deus para a nossa energia. Quando você vier falar comigo, você não receba só uma palavra, mas você receba unção. Estão entendendo a nossa responsabilidade? Eu pedi tanto para o Espírito Santo, passa isso, por favor. Porque eu recebi e quero passar para vocês. Precisamos estar conectados. Os boomers, a geração X, precisa estar conectado com Deus, para a hora que a gente trazer a verdade, os valores eternos do Senhor, para a geração milênios, para a geração Z e geração alfa, a gente venha, não só com a palavra, mas com unção, com graça de Deus, com uma presença, autoridade espiritual para estar com eles. Ainda que eles ministrem de forma diferente, de forma totalmente diferente, não importa. Conhecer a nossa identidade em Cristo. Nós precisamos conhecer a nossa e eles conhecerem a deles, para cuidar com essa geração de identidade fluida. Não, vocês têm um povo, pertencem a um povo, têm uma casa, têm um Deus. Como que é o nome do nosso Deus? Vocês sabem como que é o nome do nosso Deus, geração Z? O nome do nosso Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome do nosso Deus. Você quer ver? Faz uma experiência. A gente tem um grupo de psicólogos, faço parte, e eu vejo eles falando sobre Deus lá. E eles falam sobre Deus. Mas ninguém fala sobre Jesus. Fala sobre Jesus para você ver. Sobre Deus tem aceitação, mas quando você fala sobre Jesus, e você quer ver o trem pegar, é quando a gente fala assim, eu dei a minha vida para Ele, quem manda em mim é Ele, se Ele quiser eu faço, se Ele não quiser eu não faço. Meu Deus do céu, aí você é eliminada, excluída. Como assim como assim? Você não é dona do seu nariz? Não, querida, eu dei o nariz, a boca, o ouvido, tudo para Ele. Aí você é excluída. Então, o nome do nosso Deus é Jesus Cristo. E você vai ver que vai ter uma com Ele. Precisamos ter pertencimento, trabalhar isso. Pertencimento, identidade. Quem somos nós, a quem pertencemos, ok? Tem que trabalhar isso. Geração Z, geração milênios, vocês estão me ouvindo? Trabalhar. Vai para a Bíblia, vai estudar lá. O que Deus fala ao seu respeito? Não é o que os influencers estão falando, mas o que Deus fala ao seu respeito. Quem Ele diz que você é? Quem que a Bíblia diz que você é? Então é. O resto é mentira. O resto é mentira. Disfarçada, seja lá do que for. A sua identidade está lá. Quem Deus falar que você é, e pronto, acabou. Posicionamento. A partir do momento que eu sei
quem eu sou em Cristo, eu me posiciono. Então, tipo, se eu sou mãe, eu vou me posicionar como mãe, não como filha. Se eu sou filha, eu vou me posicionar como filha e não como mãe. Se eu sou uma seguidora de Jesus, eu vou me posicionar como alguém que reflete Jesus, que está seguindo Jesus. Eu preciso saber o que o meu Jesus quer, como que o meu Jesus pensa, para eu me posicionar. Como é que eu vou me posicionar se eu não sei o que ele pensa acerca de nada da vida? Então, vai estudar para descobrir o que Jesus pensa sobre isso, sobre aquilo, sobre tudo você vai encontrar lá, para você se posicionar. Depois que se posicionou, então você age. Vai ser como uma flecha lançada. Uma flecha lançada. Quando você falar, você vai falar com autoridade. Autoridade na palavra. Quando você falar, vai fluir rios de água viva. Quando você falar, você vai influenciar. Porque está conectado, porque conhece a sua identidade. Porque o seu pai revelou a sua identidade. Não é um influencer. Porque você medita nessa palavra. Porque você se posiciona e então você pode agir. E eu separei aqui, Lucas 4,18, que não está aí, para aqueles que pensaram assim, Beth, eu não sei qual que é a minha posição, eu não sei o que fazer, eu ainda... Então, enquanto você não tá claro para você, qual é, o que Deus quer para você, nesses tempos, como que Deus quer te usar, porque, irmãos, precisamos ser usados por Deus, né? Porque senão não vale a pena nem viver, né? Viver num mundo desse, não ser usado por Deus, larga a mão. É meio ruim o negócio. Então, eu preciso, pelo menos, ser usado por Deus. Estou falando besteira? Pensa comigo. Viver nesse mundo, do jeito que está o babado, e não ser usado por Deus, não, eu preciso buscar, porque o Senhor está querendo usar. O Senhor quer usar todos, tudo que Ele puder. Ele é Deus, Senhor dos céus e da terra. Então, para esse que não sabe o que fazer, Lucas 4,18 diz assim, isso aqui veio diretamente do trono, tá? Você não vai sair daqui sem resposta. O Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre quem? Sobre quem? Então, Ele está aí. E Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Então, Ele te ungiu, já está lá no passado. Ele já te ungiu para fazer o quê? Evangelizar. Está evangelizando? Não está? Opa! Tem que evangelizar. E enviou para curar os quebrantados de coração. Ministra cura na alma, cura no físico. Ele te colocou como autoridade para fazer isso. Você tem o Espírito de Deus. Profetiza, irmão. Se vai acontecer, a gente não sabe, mas Ele mandou profetizar, nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar. Pregar liberdade aos cativos. Eu falei, Senhor, se o Senhor me levar hoje, pelo menos isso aqui eu estou fazendo. E restauração de vista aos cegos. Tem gente que não enxerga e não enxerga, com os vistos, ele não enxerga, irmão, está cego pelas coisas desse mundo. E pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, aleluia! Esse é o ano do Senhor, essa é a hora do Senhor. E aí, para a gente encerrar, quem aqui está disposto a ser usado pelo Senhor como canal, sabe um canal, assim, um cano livre, por onde jorra a água? Quem quer esse canal quem quer ser esse canal conectado em Deus para jorrar sobre essa geração, irmão, de verdade? Se você não estiver disposto, aí eu vou falar para você, levanta também. Então vamos levantar. Eu ia falar que só levanta os que estão dispostos. Que não estão dispostos, levanta, porque nós vamos profetizar também. Nós vamos profetizar. Porque não pode ficar de fora, irmãos. Não pode ficar de fora. Deus tem algo específico para você nesse tempo.
Agora, vai dar uma olhada melhor sobre essas gerações, os pais, para entender. Eu entendi muita coisa depois disso. Minhas filhas, queridos, são 10 anos de diferença uma da outra. Uma é milênios, outra é Z. A pobre aqui, só por Deus. Com uma tem que falar de um jeito, com a outra tem que falar do outro, entendeu? Eu entendi muita coisa, depois de estudar melhor sobre isso. E é isso. Então, que o Senhor nos dê graça, como líderes, para a hora que a gente for falar com a geração Z, a gente falar de um jeito que elas gostem. Mas a gente está falando a mesma coisa que eu vou falar com milênios, que eu vou pegar mais forte, né? E os boomers a gente fala, meu Deus, você não sabe disso? Não é assim? Que o Senhor nos dê essa graça, mas que você se coloque diante de Deus agora, em nome de Jesus, para ser um canal de Deus na face da terra, sobre essas gerações que nos sucedem, que te sucedem. E se você é uma geração Z, saiba que a sua responsabilidade está com os alfa. A geração Z, a responsabilidade deles são os alfas, os antenados, os robóticos, os 100% digitais. E os milênios, a responsabilidade de vocês são essas, geração Z, os 20 e poucos anos. E para nós sobra levantar a mão e orar e pedir misericórdia de Deus. E clamar a Deus. Amém? Vamos orar então? Se coloca diante de Deus, querido, se coloca mesmo, sabe? E peça sabedoria e graça do Senhor, para você poder promover os seus, que não seja você, mas o Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor agora mais uma vez e te pedimos, ó Deus, a sua graça, Senhor, a sua unção, o poder do Senhor sobre as nossas vidas, Deus, para que nós possamos, Senhor, estar, ó Deus, influenciando essa nova geração com o saber do Senhor, com o amor do Senhor, com a santidade do Senhor, com a pureza do Senhor, com a submissão ao Senhor, Deus, com aquilo que o Senhor nos deu, que nós possamos estar dando para eles, que eles possam levar à frente, Senhor, da forma como agrada o teu coração, da forma como o Senhor quer. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ser úteis até o último dia da nossa existência nessa terra, Senhor. Não nos deixa, ó Deus, sermos infrutíferos, não permita que venhamos secar, Deus, não permita, Senhor, que venhamos ser cegados pela dureza do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, tira a cegueira, Senhor, dá-nos um coração livre, um coração aberto, para receber do Senhor, mãos estendidas, para profetizar sobre a nova geração, a graça, o favor do Senhor, quebrando as muralhas, Senhor, os grilhões, as amarras. Pai, em nome de Jesus, que sejamos, Senhor, a sua boca aqui na terra, as suas mãos, os seus pés, Senhor, que possamos nos mover no Senhor, na direção que o Senhor tem para nós. Pai, nós queremos que os nossos sucessores sejam muito bem-sucedidos, Senhor, e nós clamamos ao Senhor, visita-nos, Senhor, pela misericórdia do Senhor. Queremos sucessores, ó Deus, cheios do teu Espírito, que se movam no Senhor, no novo do Senhor. Deus, que eles venham, que eles possam ir muito além do que nós fomos, Senhor, muito além do que nós fomos. Deus, dá-nos um novo olhar para essa geração, Deus, a partir de agora, que quando, ó Deus, nós olharmos para eles, nós venhamos, ó Deus, ter o nosso coração cheio de amor. Pai, em nome de Jesus, que essa igreja, Senhor, esteja unida num só propósito, Senhor, numa só direção, ó Deus, de chamar o céu para a terra e enviar para a glória do teu nome. É que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.